Bom dia, eleitos, graça e paz. Quero falar sobre Jesus, o Verbo de Deus. E o texto encontra-se em João, capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo João, no seu evangelho, fala sobre Jesus, o Verbo de Deus. E dos 4 evangelistas, Marcos e João não falam sobre a genealogia de Jesus. Marcos não fez porque apresentou Jesus como servo, e servo não tem genealogia. João apresentou Jesus como Deus, e Deus não tem genealogia terrena. Ele é antes de todas as coisas, ele é a origem de todas as coisas. O Verbo é eterno. João escreveu: no princípio era o Verbo. Quando tudo começou, o Verbo já existia. Ele preexistia a obra de toda a criação, pois ele é eterno. O princípio que nós encontramos na história e em todas as Escrituras nos apresenta essa verdade. O primeiro concílio geral da Igreja, reunido em Nicéia em 325 depois de Cristo, proclamou que Jesus é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Permanece essa verdade absoluta e incontestável. O Verbo de Deus tem um atributo de toda a eternidade. Foi isso que Jesus disse: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. A segunda pessoa da Trindade nós vemos exatamente neste Verbo de Deus. João apresenta o Verbo dizendo: ele estava com Deus. Essa é a expressão na língua grega que significa que o Verbo estava face a face com Deus. É exatamente isso que aprendemos. O Verbo é exatamente a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus Pai, com quem teve comunhão perfeita antes que o mundo passasse a existir. O Verbo é Deus. João conclui: e o Verbo era Deus. O Verbo não apenas é eterno e também pessoal, mas ele também é divino. Ele não é apenas um ser superior aos anjos e homens, mas também um ser divino, coigual com o Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como nos mostra Paulo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. Hebreus capítulo 1. Ele e o Pai são um, diz João no seu evangelho, no capítulo 10. Ele tem a mesma essência de Deus, ele é Deus. Jesus tem os atributos divinos. Ele falou como Deus, foi adorado como Deus e realizou as mesmas obras de Deus. Que maravilha, queridos, poder encontrar essas verdades nas Escrituras. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, dos versos de 15 a 19, afirma essa verdade. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Queridos, cabe-nos então prostrar aos seus pés e dizer: Senhor Deus e Rei meu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus abençoe sua vida, toda a glória seja ao Senhor. Amém e amém.